noite, muito prazer. Meu nome é Priscila Gonçalves, eu sou colunista e comunicadora do Letra Espírita e a partir de agora irei ministrar o estudo do livro Não se escapa das leis da vida, de autoria da Rafaela Paz de Campos. Bom, vamos começar fazendo uma breve prece, rogando o concurso dos nossos mentores espirituais para que eles estejam junto a nós nesse momento e para que toda a informação que seja aqui disseminada, que nós consigamos ter discernimento e sabedoria suficiente para assimilar uma por uma e para que todos os companheiros desencarnados que estejam presentes também nesse momento possam aprender um pouco mais e assim a gente possa continuar a nossa jornada. Graças a Deus, assim seja. Bom, na semana passada nós conhecemos o Carlos e a Simone, bem como o Alfredo e o Roberto. Carlos, desde a infância, sempre foi um rapaz de difícil tato, né? Um rapaz mimadinho ali pelos pais, sempre teve tudo, nasceu de boa família, nasceu em uma família muito abastada e sempre foi muito materialista, nunca se importou com questões espirituais, religiosas, nem mesmo com questões emocionais. Ele sempre viveu no modo racional, né? No modo material da situação, da vida, num todo. E logo após a morte dos seus pais, ele vai embora do Rio de Janeiro, retorna para a fazenda dos pais em Minas, né? Ele deixa a Simone para trás, entre aspas, esquece o que aconteceu, porque na verdade não houve um esquecimento verdadeiro. E ali, no trabalho que a fazenda demandava, ele mergulhou ainda mais na solidão, no egoísmo, no materialismo, sempre com muita ganância, muita ambição de acumular cada vez mais bens materiais. A Rafaela terminou o estudo e foi verificado que o Carlos então tinha decidido que um casamento seria, seria uma boa opção, uma boa escolha a ser feita para acabar com aquela solidão, com aquela tristeza que ele sentia, né? Ali ele sentiu a necessidade de ter ao lado uma companheira. Mas mesmo com as boas intuições que o Alfredo passou, ele não quis ouvir, mesmo com as boas intuições, para que ele procurasse novamente a Simone, né? Ele permitiu que o orgulho dele falasse mais alto e ele não quis dar ouvidos. Então hoje a gente vai começar pelo capítulo 3, que trata da lei do trabalho. Bom, passaram alguns dias, o Carlos se organizou na empresa, deixou as tarefas para os funcionários, né? E partiu para o Rio de Janeiro, resolveu ir para o Rio de Janeiro. No trajeto, ele ficou pensando sobre os acontecimentos do passado, da época da faculdade, de quando ele se relacionava com a Simone, e o que poderia ter acontecido se ele tivesse se casado com ela. Ali ele estava a caminho do Rio de Janeiro para uma reunião de negócios, algumas reuniões de negócios, né? Ao chegar pelo Rio, ele resolveu caminhar um pouco pela praia, né, pelas praias maravilhosas do Rio, e ele se esbarrou em uma jovem muito bonita, que estava na praia com os amigos, jogando bola, se divertindo, mas ele estava distraído demais, absorto em todos os seus pensamentos. Ele se limitou apenas em se desculpar, né, por aquele esbarrão ali e tocou o caminho dele e seguiu em frente. Algumas reuniões depois, né, alguns tratados, transações financeiras depois, ele foi com os empresários a um restaurante e ele ficou assim, nossa, essa moça aqui de novo, a moça que ele esbarrou com ela na praia, né, ele topou com ela no restaurante. E quando ela o viu, ela brincou com ele, né? Nossa, mas já se esbarrou na praia comigo, agora tá me perseguindo também? Bom, ali eles tiveram um diálogo ali, né, bem
bem típico de duas pessoas que se conhecem por acaso, muito entre aspas, sabemos o acaso não existe. E ali eles conversaram, né? Tiveram ali um longo diálogo, se conheceram, se apresentaram, né? Ali Carlos conhece a Luísa. Bom, eles marcaram de se encontrar naquela noite e logo na despedida eles se beijaram com a promessa de que Carlos se tornaria ao Rio de Janeiro em breve, né? Inclusive convidando-a para uma visita à fazenda dele em Minas Gerais. Então ele teve um pensamento de que aquela sua viagem foi muito bem sucedida, né? E em um monólogo, né, em pensamentos, ali falando com ele mesmo, ele se julgava um homem de muita sorte, porque ele tinha sorte tanto nos negócios quanto no amor, né? Ele gabava-se de ter conhecido e conquistado Luísa, que era uma mulher muito bonita, rica, de boa família, né? Mas ele, então, como um fato, né, como um homem muito materialista, acabou tratando aquele encontro mais como uma transação de negócios do que como um encontro romântico. E eu vou explicar isso para vocês mais para frente, né? Por que eu estou falando isso? O Carlos, na verdade, ele não queria ter uma mulher, ele não queria ter uma esposa para amar, para compartilhar a vida com ele. Ele só queria ter alguém ali que satisfazesse as necessidades mais básicas dele e fosse alguém que estivesse ali para fazer uma companhia. Mas na verdade mesmo ele não estava interessado na real intenção de um relacionamento sólido, saudável, né? O seu objetivo era pura e simplesmente ter uma pessoa ali com ele, para tirar ele ali daquela solidão, né? Mas nada mais. Nisso, o Carlos e a Luísa acabaram indo e vindo para o Rio de Janeiro, Minas, Minas, Rio, várias vezes, e passaram-se 8 meses nessa condição. Lembrando que a Luísa ela ia a Minas Gerais escondida dos pais, né? Ela falava que estava viajando com algumas amigas, né? Inventava uma mentirinha aqui e ali, mas nunca revelava verdadeiramente para onde ela estava indo, com quem ela estava se encontrando. Um dia, a Luísa, na fazenda, com Carlos, ela demonstrou seu descontentamento em ir a Minas escondida dos pais. Ela não queria mais manter essa mentira, né? E os pais de Luísa não tinham conhecimento a respeito de Carlos. Então, ficou decidido que ele retornaria ao Rio para conhecê-los. A Luísa, logicamente, ficou muito feliz com esse acordo com o namorado. Os dois partiram para o Rio de Janeiro para que ele pudesse conhecer a família da Luísa. E quando chegou, ele foi muito bem acolhido pelos pais dela, né? Chegou ao apartamento, ele viu com riqueza de detalhes a boa decoração, o bom gosto, que era de altíssimo padrão, em um apartamento de alto luxo, em uma zona nobre do Rio de Janeiro. Então ali ele teve a certeza que, olha, fiz uma boa escolha. A mulher é linda, é de boa família, riquíssima, melhor escolha eu não poderia ter feito. Esse foi o olhar dele a respeito daquela situação, a respeito daquele encontro. Ele viu o lado material e não emocional do seu encontro com a Luísa. Bom, logo após o jantar, o Carlos imediatamente ele propôs um brinde à família e declarou as suas intenções, ou o que ele julgava ser as reais intenções com a Luísa, e prontamente pediu a mão dela em casamento. Os pais, logicamente, se surpreenderam, mas acabaram por conceder, não é mesmo? A Luísa ficou muito feliz, ela ficou muito surpresa, ela estava apaixonada, perdidamente apaixonada pelo Carlos. E no fim da noite eles se despediram, né? No caminho, ele resolveu parar em um barzinho, indo para o hotel que ele estava hospedado. Foi então quando ele viu a Simone, né? Ela o viu, levantou, decidida, e foi até ele.
Às vezes, algumas situações da vida nos pregam peças, pegam a gente de surpresa, e com Carlos não foi diferente. Houve um diálogo de muita tensão entre os dois, muita ironia também, principalmente por parte da Simone, onde ela questionou sobre a mudança dele após a formatura. Ele se desculpou, dizendo a respeito da morte dos pais, né, da notícia que ele tinha recebido da morte dos pais, e Simone ficou, assim, um pouco revoltada, sem saber se acreditava naquela história ou não. Ele se desculpou mais uma vez, né, e continuou dizendo que ele estava vivendo na fazenda que ele herdou da família, né. Bom, a conversa foi acontecendo, o nível alcoólico se elevando um pouquinho mais, mas eles não fizeram nada, né, ele apenas se surpreendeu com o quanto ela tinha crescido profissionalmente quando ela entregou a ele um cartão de visitas do trabalho dela, né, com o nome dela, o telefone, ele mostrava que ela era diretora de uma grande empresa, ou seja, a ascensão profissional dela aconteceu muito rapidamente. Bom, mais uma vez, materialista demais, o Carlos ele não se permitiu balançar por isso, já que a intenção dele era sempre ter alguém do nível dele, e ele sabia que a Simone era de uma origem mais humilde, ele não se permitiu balançar, né? Ele não se permitiu assumir algo com a Simone, que até então tinha uma classe inferior à dele, né? Então ele não se arrependeu, ele gostou de ter conhecido, de ter reencontrado a Simone, mas ele não se arrependeu do compromisso com a Luísa. Carlos, então, continuou no Rio de Janeiro em companhia dos sogros e da noiva, não ligou para Simone. Eles decidiram então que o casamento seria em 2 meses e assim foi marcado, foi decidido. Ele foi embora para Minas. Chegando lá, ele ligou para Simone, né? Por tempos eles trocaram mensagens, né? A chama daquela antiga paixão foi se reacendendo. Mas para o Carlos, reencontrar a Simone não ia mudar os planos dele de se casar com Luísa, né? Enquanto isso, a Luísa mal conseguia falar com o Carlos, né? Então ficavam só ela e a mãe organizando os trâmites, os detalhes da cerimônia, da festa e tudo. E o Carlos, ele nem se envolvia nesses assuntos. Quando a semana do casamento chegou, né, ele não demonstrou muita empolgação quando ele chegou ao Rio de Janeiro, foi cumprimentar a Luísa, beijou ela com carinho, mas sem demonstrar nenhuma alegria, nenhum contentamento. Mas a Luísa estava tão envolta naquela atmosfera, naquela euforia de estou apaixonada, eu vou me casar com o homem da minha vida. Então, ela não notou que ele estava um pouco distante. E ali naquele momento, o Carlos deu uma desculpa que ele estava um pouco cansado do trabalho, da rotina, dos dias que tinham se passado. Decidiu que ia para o hotel que ele estava hospedado e marcou um encontro com a Simone, que não sabia que ele estava prestes a se casar, que faltava uma semana só para o casamento dele. Bom, mais uma vez, né, aquele reencontro fez com que saíssem faíscas, né, daquelas duas pessoas, e a gente já sabe muito bem o que houve a partir de então, né? Por mais 2 vezes houveram, né, mais 2 encontros pouco antes do casamento e o Carlos traiu a Luísa com a Simone. Bom, chega o dia do casamento aos pés do Cristo Redentor. Quem já esteve no Rio conhece o Cristo, é um lugar maravilhoso, tem uma vista excepcional, dispensa qualquer comentário. E a Simone passeava com algumas amigas, elas iam ao Cristo, mas chegaram até lá, viram que estava interditado. No local, a Simone viu uma foto grande do Carlos, né, com uma moça num banner bem grande, bem expressivo, e ela se despediu das amigas e ficou ali para ver o que ia acontecer. Bom, no momento da chegada do carro do Carlos, né, ele chegou vestido um smoking, né, muito bonito, muito arrumado.
A Simone fez questão de ser vista por ele, mas ela nem chegou perto do Carlos. E àquela altura já não tinha mais o que fazer. Bom, Carlos passou apenas 5 dias de lua de mel com a Luísa, na Bahia. Voltaram para Minas, onde eles morariam, né? Ficou decidido que eles morariam na fazenda do Carlos. Só que não demorou nada para que a Luísa começasse a se sentir sozinha, já que o Carlos ele só pensava em trabalho. A Luísa queria convidar algumas amigas para ir visitá-la, mas o Carlos nunca deixava, falava que não queria que invadissem a privacidade dele, né? Sempre mantendo aquela falta de traquejo com as outras pessoas. Bom, sempre tratando a Luísa de... Ele começou a tratar a Luísa de uma forma muito ríspida que antes ele não tratava. Enquanto isso, ele ligava incessantemente para Simone, que nunca atendia. 6 meses após o casamento, eles foram para o Rio para que a Luísa pudesse visitar a família e ele tratasse de outros negócios, né? Ou seja, enquanto a Luísa ia lá ficar na casa dos pais dela, ele ia trabalhar. Então, o Carlos resolveu procurar a Simone no trabalho dela. Ela, muito relutante, aceitou apenas uma conversa, né? Ele mais uma vez se desculpou com a Simone, disse que já estava de casamento marcado e que não queria desonrar a palavra dele, né? Mas que nunca imaginou que fosse encontrá-la novamente. A Simone estava revoltadíssima com a atitude que ele teve, né, de apenas uma semana do casamento procurá-la, né, para que eles tivessem ali algumas noites juntos. E ali ela xingou ele de todos os nomes possíveis e imagináveis, com razão, né? No entanto, ali havia uma paixão muito intensa e nenhum dos dois conseguiu resistir a isso, né? E do restaurante, mais uma vez, eles partiram, foram para outro local e passaram a noite juntos. E dali para frente, mudar aquele cenário seria quase que impossível. Então, eles seriam amantes, afinal. Capítulo 4. As armadilhas da ganância. Os mentores assistiam esses acontecimentos com muita tristeza, né? Carlos, ele seguia sendo frio, sendo desligado das coisas espirituais, ele achava tudo isso uma grande besteira, né? Não dava a menor importância. E o Roberto não entendia como que alguém recém-casado podia agir daquela forma, né? Sem dar a menor atenção para a esposa que estava ali num lugar completamente isolado de todos os amigos, da família, de todo o círculo social que ela sempre teve. Bom, então o Alfredo explicou ao Roberto que o Carlos e a Simone, eles já eram almas simpáticas há muitas existências e que no plano espiritual, antes da reencarnação, foi programado no planejamento reencarnatório o compromisso do casamento entre o Carlos e a Simone. Em outras existências, o Carlos sempre traiu a Simone, né? E ali era mais uma oportunidade de depuração moral que ele teria. Ou seja, ele nascendo em uma família muito rica, muito abastada, tendo a prova da riqueza, ela sendo de uma família mais humilde, os dois iriam se encontrar na juventude e se casar. Mas ele permitiu que o orgulho, a ganância, a ambição dele falasse muito mais alto do que qualquer sentimento, do que qualquer emoção. Bem, e agora também a situação ficava pior um pouquinho, porque a Simone já estava acumulando mais um débito, né? Por ter estabelecido uma relação com o Carlos que não tinha nenhum respaldo moral, né? Já que eles haviam se tornado amantes. Nesse caso, quando eu falei de almas simpáticas, algumas pessoas às vezes tendem, eu não vou dizer nem a confundir, mas a comparar com a expressão de alma gêmea. Quando a gente pensa em alma gêmea, se a gente for falar no sentido literal, a gente pensa necessariamente em duas almas que são iguais, né? Almas gêmeas, né? Se a gente for pensar em gêmeos humanos, gêmeos são
quase que idênticos, alguns deles. E com as almas gêmeas não é muito diferente, a gente pensa nisso. Só que esse conceito ele não existe. O que existe são almas afins, né? Almas que se atraem. Eu costumo dizer que os semelhantes se atraem, e que essa coisa de os opostos se atraem só funciona nas leis da física, tá? Com as almas, com os encontros que nós temos durante a vida, e isso inclui a família que nós nascemos ou a família que nós somos criados, os nossos amigos, né? Geralmente os nossos amigos mais íntimos, mais próximos, relacionamentos interpessoais num todo, né? Nós atraímos e somos atraídos por almas afins. São afinidades, uma energia afim, ok? Então, esse conceito de alma gêmea, de, eu nasci para estar com tal pessoa, não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Nós nascemos para estar com várias pessoas ao longo de nossas vidas. Bom, o Roberto, após isso, ele questionou ao Alfredo se eles não decidiram assim, né, essa questão dessa relação de amantes, justamente por conta da simpatia. E o Alfredo ele explicou que eles se atraíram dessa forma porque era, sim, necessário. Mas, sempre tem um mas, estar juntos numa relação poligâmica, nesse caso especificamente num triângulo pautado em traição, não estava nos planos. Tecnicamente, não existe no planejamento reencarnatório a previsão de males dessa forma, ou seja, a traição ela é fruto do livre-arbítrio, ela não é algo programado para ocorrer. Tem um trecho do Livro dos Espíritos que eu vou ler aqui para vocês. A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, para ser conforme aos desígnios de Deus, deve ser baseado na afeição dos seres que se unem. Com a poligamia não há a afeição real, só sensualidade. Eles seguiram então conversando, o Alfredo e o Roberto, né, lá no plano espiritual, vendo toda aquela situação acontecendo entre o Carlos, a Simone, a Luísa. E o Alfredo também explicou que a Simone tinha a sua parcela de responsabilidade, tá? Já que ela não se respeitou aceitando tal situação. Nesse ponto eu quero tocar aqui em duas coisas que são separadas por uma linha muito tênue, que é o amor próprio e o egoísmo. Quando eu falo não, né? Quando o livro fala que a Simone, ela não se respeitou, ela não teve amor próprio suficiente para recusar essa relação e falar assim, não, eu não vou me envolver com uma pessoa casada, porque ali ainda tem uma outra parte que vai ser amplamente machucada por isso, né? Ela apenas pensou no próprio prazer carnal, no próprio prazer sexual. Ela não pensou na afeição, na emoção, nos sentimentos e no estrago que isso iria fazer depois e que vai fazer depois, porque tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, e nós vamos ver nos estudos mais para frente. Então, ela se deixou levar pelo egoísmo da carne e não se preservou, ela não teve amor próprio suficiente de não aceitar essa relação, de botar limites ali. Quando ela se envolveu com o Carlos sem saber que ele era casado, né, sem saber que ele estava há uma semana do casamento, ela não tinha como saber, né? Ele ocultou esse fato dela, mas ali, ela já sabendo que ele estava casado, foi uma escolha dela se envolver com ele, mesmo sabendo que ele já estava casado. É interessante aqui nesse trecho que o Roberto perguntou qual que era o papel da Luísa então, né?
já que o Carlos e a Simone eles eram almas afins. Então, o Alfredo explicou que a Luísa é que sempre foi amante do Carlos e que nessa experiência não era previsto que eles se encontrassem, né? Justamente para que eles pudessem saldar esses débitos que os envolviam, né? Eles não iam se encontrar para que cada um pudesse ali seguir o seu caminho, né, em paz e resolver essa situação, finalizar esse ciclo de uma vez por todas. Mas eles acabaram se cruzando, né? Eles acabaram cruzando os caminhos um do outro e eles se reconheceram, né? Bom, durante todo o tempo nesse diálogo, nessa situação, acompanhando o Carlos e a Simone, os mentores eles tentaram intuir o Carlos a tomar uma nova direção, né, a seguir um caminho diferente, a romper os laços com a Simone e dedicar mais amor, mais afeição, mais carinho e atenção a Luísa, que afinal era a sua esposa, era a mulher que ele tinha escolhido e ele era o homem que ela também tinha escolhido para compartilhar uma vida, para construir uma vida, quem sabe até ter filhos, né, construírem uma família. Mas o Carlos ele não se importava, ele não dava ouvidos. Ele sempre estava fechado a qualquer coisa externa. Ele só dava ouvidos a ele mesmo, ao próprio egoísmo, à própria ganância. Ele não se importava com absolutamente nada que não fosse o seu trabalho, que não fosse o dinheiro. E o Alfredo, então, começa a explicar sobre a lei do trabalho. Aqui a gente pode entender que o seguinte, o trabalho ele é necessário. O trabalho, nós aqui, enquanto seres encarnados, numa terra, em um mundo material, nós precisamos trabalhar. Eu costumo falar que a gente não consegue pagar as contas com caridade, né? Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa do dinheiro, sim, nós precisamos do dinheiro para comer, para ter uma boa saúde, para comprar remédio quando a gente precisa, para pagar as nossas contas, né, as contas mais básicas, as necessidades mais básicas, e até sim nos dar momentos de lazer, né? Tem muitas opções de lazer que não são gratuitas e que a gente tem que pagar por isso. E isso não é ruim. O trabalho, ter dinheiro não é uma coisa ruim. O ruim é você acumular, e eu não estou falando de economizar. Economizar para um objetivo é muito bom. Acumular sem nenhum objetivo, sem nenhum, sabe, sem nenhuma causa maior a ser destinado àquele valor, àquela quantia. Acumular unicamente por acumular, pela ganância apenas, sim, isso é muito ruim. A gente tem que tentar manter ali um equilíbrio. É necessário a gente saber o limite de economia, né? Ah, eu quero economizar para comprar uma casa, porque atualmente eu moro de aluguel, eu não quero mais morar de aluguel. Ótimo, muito bom. Economize para comprar a casa. Economize para fazer uma viagem. Não há mal nenhum nisso. O problema, o problema é quando a gente começa a acumular em demasia sem perspectiva nenhuma. Não, só acumula e não gasta, né? Não abre mão daquele dinheiro para absolutamente nada, né? Só fica ali nas necessidades mais básicas, né? Então, esse é o grande problema. É quando a gente também não destina uma parte do que nós temos para associações, ONGs, enfim, a prática da caridade no geral, a gente tem que pensar também que a maioria desses lugares se sustentam com doações. Então, aquele alimento, aquela roupa, aquela quantia que você tem, seja ela de que importância for, pode ser muito importante, pode ser fundamental para aquela associação, aquela ONG, um centro espírita, não importa o lugar que seja, qualquer quantia, qualquer doação é sempre fundamental para manter aqueles trabalhos, né? Então, não justifica a gente só acumular, acumular, acumular e não abrir mão disso em nenhum momento. Bom, então os mentores eles voltaram para a colônia Luzes de Renovação, né, onde eles já estavam dali observando
os acontecimentos ali na Terra e até que eles pudessem então retornar para cumprir novas missões ao Carlos. Bom, é muita coisa, né? É muita coisa que aconteceu nesse meio tempo e por aí a gente já pode tirar grandes lições, né? A gente já pode entender muito bem que, por exemplo, um homem que trai a mulher que trai o homem no casamento, no namoro, que a pessoa traída não é porque, vai que eu fiz isso com a pessoa na vida passada. Não, não mesmo. Isso é fruto de livre-arbítrio. Isso é fruto de escolha, né? Isso é fruto de dar ouvidos às falhas no caráter que nós temos, porque todos nós temos falhas no nosso caráter. Todos nós temos traços de sombra que nós precisamos ir consertando pouco a pouco. E não tem nada que você fez na vida passada que justifique a traição ou que justifique a violência, né? Como muitas vezes acontece em muitas uniões e muitos matrimônios por aí. E aqui também a gente já pode entender que, como dizia um conhecido meu, caixão não tem compartimento para a gente levar as nossas coisas, né? Então vamos parar para pensar um pouquinho nisso, vamos nos questionar aí por quê, para que nós estamos acumulando, ou se estamos economizando com objetivos nobres, ou se estamos apenas praticando a avareza. Bom, é isso, eu fico por aqui. Eu espero vocês no estudo número 3 daqui 2 semanas. A gente se vê por lá. Enquanto isso, continuem acompanhando os conteúdos do Letra Espírita no Facebook, Instagram e aqui no YouTube também. Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem os estudos, as conversas fraternas, enfim, tem muito conteúdo maravilhoso para a gente aqui, para a gente estudar, se informar cada vez mais. Ok? Muito bem, meus amigos. Eu espero que os seus benfeitores espirituais estejam com todos vocês nesse momento, que eles os protejam, cuidem, guardem, iluminem hoje e sempre, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, sempre presente em nossos corações. Muito agradecida por cada um de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau.